Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. Conexão Brasília. Nova Manhã. E o Diego Amorim chega para a gente conversar sobre o primeiro debate entre os dois candidatos à presidência neste segundo turno da corrida eleitoral. Diego, bom dia. Fomos dormir ontem um pouquinho mais tarde, nem tão mais tarde, mas um pouquinho mais tarde, acompanhando o debate. Queria saber das suas impressões. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Tudo bem? Bom dia, ouvintes da Nova Brasil FM em todo o país. Pois é, o debate começou às 8, né? Um pouco mais cedo do que o de costume. Isso foi ótimo, não deixou os brasileiros aí acordados até 2 da madrugada. Bem, eu queria começar dizendo que eu esperava algo muito mais agressivo entre os dois candidatos. Então eu queria fazer justiça aqui e dizer que os dois estão de parabéns. Apesar dos sorrisos sarcásticos aqui e acolá, das acusações de mentiras, eu imaginava, pelo que a gente viu, sobretudo no último debate do primeiro turno, que nesse segundo turno os dois cara a cara não ia dar certo de jeito nenhum. E a gente viu ali, eu pelo menos percebi, não sei se vocês concordam, nosso ouvinte, mas eu vi um esforço de ambos em manter minimamente o nível ali do debate. Agora, do ponto de vista de conteúdo, ainda é um debate de dois candidatos que olham para trás, né, que olham para o passado, ou quando olham para o outro, olha para o anti-outro, né? Então, não é um debate olhando para frente. Eu desafio qualquer um que está ouvindo a pensar em alguma coisa que foi dita ontem, olhando para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos do Brasil. Não tem, é olhando para o retrovisor. É um país que olha para o retrovisor. A gente está a menos de 2 semanas do segundo turno da eleição presidencial, uma eleição mais uma vez importantíssima, e a gente tem dois candidatos que olham para trás, ou que olham um para o outro para atacar o outro. Eu sou anti-você, né? Eu sou anti-você. Não tem proposição, não tem positividade, não tem plano, não tem projeto, não tem Brasil para frente. Tem análise do que já foi, até porque os dois já foram presidentes da República, então isso facilita essa história de ficar olhando para o retrovisor. O Bolsonaro percebeu ali no início do debate que essa história de ir para frente da câmera estava sendo legal. O Lula começou fazendo muito isso, né? Aquele modelo que a Band colocou ontem, a Band e o pool de veículos, de deixar os dois candidatos soltos ali no palco, né, no estúdio, com 15 minutos para cada um durante os embates, e 2 câmeras ali para eles trabalharem a jogada, a presença de palco, como a gente diz. O Lula explorou isso muito bem no início. Por óbvio, o Bolsonaro foi orientado a fazer essa exploração também das câmeras ali. Tem até umas imagens de bastidores que mostram o próprio Carlos Bolsonaro, filho do presidente, vereador pelo Rio de Janeiro, chamando ele mais para perto das câmeras. É interessante a gente perceber isso. E vamos lá, o que eu percebo? De um lado, a gente tem um ex-presidente Lula que explora, e ele vem explorando ao longo de toda a campanha, os seus governos. Quando ele fala de salário mínimo, de universidades, de programas de transferência de renda, ele se sente muito à vontade, ele fica muito solto para falar dos seus governos, é ali onde ele tem o maior ganho na minha avaliação. Já o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, ele tem um script de assuntos dos quais ele não abre mão e toda vez que ele tiver oportunidade ele vai voltar nesses assuntos. Ele fala dos filhos, ele fala do petrolão, ele fala de ditaduras da esquerda, e no final, repete ali nas considerações finais aquilo que é o grosso dele, a grosso modo dizendo, o plano de governo dele, que é família, contra a ideologia de gênero, contra aborto e todas as questões morais e de costumes. Os assuntos mais complicados a essa altura da campanha me parecem evidentes. Para o Bolsonaro é a pandemia, sempre que o assunto vem à tona, a postura dele na pandemia, o atraso na compra de vacinas, ele tem até umas respostas prontas para dar, mas aí não cola. Não atrasei vacina, comprei quando tinha. Não é verdade, o presidente Bolsonaro sabe disso, isso é uma mentira. Quando se trata do orçamento secreto também, quando ele fala de eu não tenho nada a ver com orçamento secreto, isso também é uma mentira, e o presidente Bolsonaro sabe disso. Então, pandemia e orçamento secreto me parecem ser, obviamente, os assuntos mais delicados para o presidente candidato à reeleição. E ontem ele comete um equívoco enorme da campanha dele, e ele sabe disso. A gente viu ontem à noite já colegas jornalistas trazendo as informações de bastidores de que isso pegou muito mal para ele, que é quando ele fala do Complexo do Alemão, da visita que o Lula fez recente à favela, e diz que o Lula estava rodeado de traficantes.
Então, é de um reducionismo abismal, é um reducionismo que traz um preconceito enorme nessa fala, né? Associar a favela aos traficantes. A outra questão para o Lula, vamos falar do Lula. O Lula, ele, quando fala de Supremo Tribunal Federal, quando questionado pela jornalista, salvo engano, Vera Magalhães ou a Patrícia Campos Mello, uma das duas perguntas sobre mandatos, a Vera, né? Ele flerta ali com uma nova constituinte, fala em possibilidade de nova constituinte. Isso é um assunto delicadíssimo também, há uma série de polêmicas em torno desse assunto, a questão jurídica envolvendo a nova constituinte. Ele continua não dizendo sobre a proposta econômica dele, ele é perguntado lá pelo presidente Bolsonaro quem vai ser o ministro da Economia dele, ele faz um risinho e não responde quem vai ser o ministro da Economia. Isso é ruim, há 2 semanas da eleição. Querendo ou não, o mercado precisa saber, precisa ter uma ideia do que vai ser o programa econômico do ex-presidente Lula. Ele se nega a dizer isso em todas as ocasiões até agora, as quais ele teve a oportunidade de falar sobre isso. E os assuntos mais complicados para o Lula, também me parece óbvio até aqui, essa altura da campanha, são Petrolão e ditaduras da esquerda. Então, quando vai para o Petrolão, não tem jeito, ele fica acuado, ele não tem o que dizer, porque houve Petrolão, porque houve o maior esquema de corrupção da história desse país, quiçá do mundo. Então ele fica ali, vai e volta, e não, mas houve roubo? Houve. Se alguém diz que houve roubo, então houve roubo, mas ele não consegue sair. Tanto é que essa foi a grande diferença entre o primeiro embate entre os dois e o segundo embate entre os dois. No primeiro, focou-se na pandemia, Lula se saiu muito melhor. No segundo embate direto entre os dois, o Bolsonaro começou puxando o assunto de corrupção, o ex-presidente Lula ficou bambo, não conseguia responder, se perdeu no tempo, né? E tanto é que deixou o presidente Bolsonaro falando mais de 5 minutos naquele segundo embate, longamente, se perdeu, se atrapalhou, em relação à questão do tempo. E ditaduras da esquerda é outro assunto também que toda vez que vem à tona o ex-presidente Lula não consegue rechaçar. Ele não consegue. Ele vai, ele volta, ele faz cara, sorri, mas ele não consegue rechaçar as ditaduras de esquerda. Para finalizar, Mauro Michele, eu elenquei aqui alguns erros ou atos falhos, né, de um e de outro. O Lula, embora tenha começado bem o debate, ele está com problema com os números e datas. Ele chamou o Auxílio Brasil falou em 600 mil reais de Auxílio Brasil, são 600 reais, não são 600 mil reais. Ele falou em gente morrendo afogada, quando ele falou da pandemia, ele quis dizer gente morrendo com falta de ar. Ele falou gente morrendo afogada. Exatamente. Ele falou em vacina em janeiro de 2007. Não, 2007 é lá o governo dele, não tinha pandemia, não tinha nada. Ele falou em 400 pessoas mortas, ele quis dizer 400 mil pessoas mortas, quando ele disse que o Bolsonaro poderia ter evitado. Ele falou em Supremo Tribunal Eleitoral, não existe, ele queria dizer Tribunal Superior Eleitoral. Depois ele fala em prefeituras do PT com orçamento secreto, ele quis dizer orçamento participativo, não era orçamento secreto, claramente se confundiu ali. Enfim, o Lula teve vários errinhos factuais ali que mostram um pouco, no mínimo, desatenção no debate. E o Bolsonaro teve 2 atos falhos interessantes. Ele disse o seguinte: não teve corrupção porque não teve vacina, ao se referir à Covaxin. Ou seja, se tivesse Covaxin, então, se a Covaxin chegasse ao Brasil, ia ter corrupção, presidente? E a outra fala infeliz do presidente Bolsonaro é quando ele fala: eu jamais daria dinheiro para essa turma aqui se eles não estivessem votando comigo. Quando ele fala do orçamento secreto e mostra a lista de deputados do PT que ganharam orçamento secreto. Então ele está ali quase não, está escancarando então que o orçamento secreto serviu para a compra de apoio do governo Bolsonaro, porque ele diz: eu jamais daria dinheiro para essa turma aqui se eles não estivessem votando comigo. Então eu trouxe aqui esses 2 erros / atos falhos dos dois. E de resto é isso, Mauro Michele. Mais uma vez, uma disputa pelos pobres, né? Uma disputa pelo Nordeste, uma disputa quem é o pai do Bolsa Família, depois auxílio emergencial, quem fez mais pelo Nordeste. O Bolsonaro volta a buscar essa fatia do eleitorado, onde ele sabe que ele ainda fica atrás. Então ele chama o pessoal do Nordeste de irmãos do Nordeste, né? Diz que concluiu a transposição do Rio São Francisco. Aí o Lula fala que no governo dele foram concluídas 88% dessa obra e ele só terminou. O Tarcísio trabalhou no PAC com a Dilma, o Lula faz essa lembrança ontem no debate, é um ponto interessante do debate em que ele traz o Tarcísio de Freitas para ele, né?
Teve até gente brincando, será que o Lula então vai fazer campanha para o Tarcísio? Né? Não, o candidato do Lula em São Paulo é o ex-prefeito Fernando Haddad. E quando se trata de petrolão, a gente vê sempre a vacina Covaxin, né? A vacina indiana, que não chegou a ser vendida no Brasil, mas que, segundo as investigações na CPI da Covid, tinha ali todo um esquema de corrupção montado dentro do Ministério da Saúde, orçamento secreto, petrolão, e também teve momentos no debate em que se falou de fake news e de educação, o Bolsonaro insistindo na questão do Paulo Freire, dizendo que o seu Paulo Freire não deu certo, ex-presidente Lula. Mas concluo finalizando, voltando para o início, dizendo que eu achei o debate até ok. Não sei se vocês concordam comigo. Foi um debate ok. Ali você não viu o Bolsonaro chamando o Lula de ex-presidiário. Poderia ter insistido nessa questão de ex-presidiário. Ele não chamou em momento algum, ao contrário do que ele havia fazendo no primeiro turno. Teve um momento até ali que o Bolsonaro tentou segurar no ombro do Lula. E foi até divertido, né? Eu até gargalhei em casa, porque os dois pararam, se olharam. Eu até torci para eles darem um abraço, mas não chegou a tanto. Não, o formato tá de parabéns. Assim, o formato realmente é melhor e dois candidatos só, né? Aí cada um tem lá seu tempo para administrar e a gente pode comparar de verdade. Eu queria só complementar em relação a propostas, né? Proposta mesmo a gente viu pouquíssimas. A gente viu ambos os candidatos se comprometendo a não alterar a composição do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro mencionando, e as propostas, sim, a gente tem que ficar garimpando, né? No meio daquele monte de coisa que eles falam, a gente vai garimpando o que tem ali. O Bolsonaro falando em usar tributação sobre lucros e dividendos para bancar o Auxílio Brasil de R$600. O Lula reforçando a posição dele de não privatizar a Petrobras, também reforçando a posição dele de reajustar o salário mínimo acima da inflação. O Lula teve um trecho grande em que ele falou sobre a biodiversidade da Amazônia e o modo como a Amazônia deve ser explorada, as propostas dele com pesquisa, combate ao desmatamento, combate ao garimpo ilegal, combate às invasões de terra e usar as terras já devastadas para o avanço ali de pecuária e de agricultura sem precisar devastar novas áreas. E também falando em reunir governadores logo no começo de um eventual governo dele para conversar com o Ministério da Educação para que sejam feitos acordos e convênios aí para combater os atrasos que surgiram no ensino básico no país, principalmente em virtude da pandemia. Isso que deu para garimpar de propostas ali durante o debate. Ótimo, Mauro, ótimo. Eu queria também trazer dois assuntos para finalizar, dizendo o seguinte, o nosso ouvinte da Nova Brasil precisa se convencer de que a política é essa coisa doida e pragmática. Então, assim, de novo, não vale a pena brigar por política. Ontem a gente viu o ex-juiz Sérgio Moro ao lado do presidente Bolsonaro. Mas veja, se alguém falasse isso 2 meses atrás, era impensável. Estava lá Moro, que foi achincalhado pelo presidente Bolsonaro, que foi, assim, trucidado pelo bolsonarismo nas redes sociais. Um cara que era persona non grata, era a personificação do mal para o bolsonarismo. Até dias atrás, estava lá o ex-juiz da Lava Jato se sujeitando a assessorar e a acompanhar o presidente Bolsonaro, porque do outro lado é o Lula. Então, isso não é só pragmatismo, isso é a política como ela é. Então, quem ficava falando mal do Moro até 2 meses atrás e é bolsonarista, vai ter que ajustar o discurso nos próximos dias, como já ajustaram ontem à noite. Né? A outra coisa é o Bolsonaro citando uma decisão de Alexandre de Moraes favorável a ele. Só me resta sorrir. Só me resta sorrir, assim, porque a gente fica aqui, não, mas a gente ri, mas é sério, assim. Nós estamos falando do Bolsonaro que estava xingando o Alexandre de Moraes até ontem. E que quando o Alexandre de Moraes dá uma decisão favorável a ele faz um ajustezinho e chama o Alexandre de Moraes ali para jogo, traz para um debate que teve a maior audiência da história em lives, né, não sei o quê, e coloca o Alexandre de Moraes quase que do lado dele. Faltou dizer parabéns, ministro, tamo junto. Então, assim,
a gente precisa se convencer de que eles vão sempre dar um jeito, eles sempre se dão bem, eles sempre ajustam a narrativa, eles sempre ajustam, eles sempre se dão bem. O mesmo vale para o Janones, a gente podia falar do Janones aqui também, que até 2, 3 meses atrás falava coisas do PT e do Lula que você, se disser hoje, você não acredita, né? Então é conveniência. Brasília é isso aqui, Brasília no sentido mais figurado possível, né? Brasília é isso aqui, essa conveniência, esse pragmatismo. Não vale a pena você, ouvinte, ficar brigando por política, não. Vamos em frente. É isso aí. Salve as amizades e salve a família. Diego A família Amorim. Brasileira sem política. Diego Amorim. Valeu, Diego. Obrigado por hoje. Boa segunda para você. Boa semana. Valeu. Valeu.